ver pessoas lindas, maravilhosas. Queria também agradecer a meus guerreiros de Cristo por estar vindo aqui. Glória a Deus. Estar ouvindo a palavra de Deus, porque quantos jovens não estão aí, né? Verdade. E vocês vieram ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente. Queria que os irmãos possam sentar. Pode ficar à vontade. Hoje é culto da vitória. Amém. E eu falando com Deus, e disse: Senhor, o que é que eu vou levar para os irmãos? E o Espírito Santo ministrou a palavra muito forte no meu coração. Há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que Ele detesta. Provérbios 6. Mas antes de eu ministrar, o Senhor me trouxe, o Espírito Santo falou no meu coração: vai lá e fala para o meu povo, para os meus filhos, fala um pouco de Neemias. Porque Neemias, ele era um copeiro do rei. Neemias, ele tinha tudo ali, naquele momento do bom e do melhor. Não tinha para que ele se preocupar com as pessoas. E chegou um irmão dele, e ele perguntou: como é que meus irmãos estão lá na cidade? Os irmãos dele disse, e ele falou para Neemias: está tudo a ruína. A mulher caiu, ficou tudo lá, jogado. E Neemias pegou, se prostrou diante de Deus e começou a orar, para que Deus ajudasse o povo. E eu pergunto: quantos, eu mesmo, já passei até por isso, nós, quantas vezes nós descemos para orar para aqueles que precisam lá fora? Ah, eu só vou para a igreja porque eu quero receber minha porção. Mas eu pergunto: você ora para que aquele seu irmão receba a porção dele? E Neemias, ele orou. Não tinha para que Neemias orar para aquele povo. Neemias tinha tudo, muito melhor. Hoje eu vejo pessoas pensando só em si próprio, mas não pensam no povo lá fora. O povo lá fora está na ruína. Tem muito jovem morrendo. Tem muitas pessoas sendo escravizadas pelo pecado. E eu pergunto: nós oramos por essas pessoas? Nós temos que orar. Eu mesmo tenho que orar cada vez mais e mais. Eu tenho que me prostrar, que Neemias se prostrou por aqueles irmãos. E o Senhor falou no meu coração: vai lá e fala um pouco de Neemias. Porque é culto da vitória, mas só querem receber vitória. Vitória, vitória. Mas tem pessoas lá fora precisando. Enquanto ele ora por aqueles, eu dou a vitória a eles. Enquanto eu oro por pessoas lá fora, Deus cuida de mim. Amém. Enquanto você ora pela sua filha, Deus cuida de você. E assim vai, simplesmente. Então vamos cuidar de pessoas. Vamos correr atrás de vidas lá fora. Enquanto a gente corre atrás de vidas, Deus cuida da gente. Amém? Então eu queria que os irmãos abrissem no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Oh, glória. Diz assim, no 16: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. 17: olhos altivos. Porque tem coisas que você quer ver, mas não é da sua conta, meu irmão. Eita. Está tendo algo ali de uns irmãos, umas pessoas conversando, você passa, você quer ouvir, coisa que não é da nossa conta. E Deus detesta isso. Olhos altivos, línguas mentirosas. Deus, Ele odeia línguas mentirosas. Pessoas que levantam calúnia, pessoas que falam mal de outros. Ah, pastor Alex, é uma palavra dura. É uma palavra dura, porque o Senhor, Ele nos prepara para nós receber nossas bênçãos. Porque a bênção corre atrás da gente, mas quando a bênção chega, todo mundo vai querer sua vitória. Eu quero minha vitória. Mas se eu não me preparar, se eu não me cuidar para receber minha vitória, quando a minha vitória vier, eu vou jogar fora. Então Deus, Ele cuida de você, para que vocês não caiam nesse erro, para que eu não caia nesse erro.
Para quando a minha vitória chegar, eu segurar ela com as duas mãos, porque se eu segurar com uma, ela cai. Então eu abraçar ela com as duas. Aí diz assim, 17: olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente. 18: corações que traçam planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. 19: a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. O que mais me chamou a atenção aqui foi o 7: aquele que provoca discórdia entre irmãos. E hoje a gente só não vê isso lá fora no mundo. Nós vemos isso dentro da igreja mesmo. Pessoas querendo provocar discórdia entre irmãos. Isso não pode acontecer. Nós temos que se unir mais, cada vez mais e mais, porque nós somos unidos. Nós somos um povo eleito de Deus, escolhido. Amém. Para dar a terra prometida. O que Deus tem para cada um de nós é grande. Mas Deus não quer que o seu povo fique vivendo isso. Mas isso aqui não é a pregação. Isso aqui é um pequeno texto que o Espírito Santo falou no meu coração. Mas a pregação que eu vou falar mesmo é os 7 pecados capitais na Bíblia. Vocês já ouviram falar dos 7 pecados capitais? De acordo com algumas pessoas, os 7 pecados mais perigosos que estão na origem de todos os outros. A Bíblia não diz isso, mas a Bíblia vai condenar cada pecado que eu vou citar agora para vocês. Esses 7 pecados não são os mais perigosos, mas são os pecados que a Bíblia condena. Mas por que, pastor Alex, o senhor trouxe esses pecados? Por que trouxe essa palavra para a gente? Porque Deus não quer que seus filhos vivam cometendo erro. Deus quer que a gente se cuide, que a gente tenha zelo com a sua palavra. Porque a Bíblia diz em Romanos: se o meu povo orar e clamar por mim, eu ouvirei do céu e sararei toda a terra. Quando ele fala o povo, meu povo, ele fala nós. Ele não fala o povo lá de fora. Ele fala: se o meu povo orar e deixar seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei toda a terra. Então essa palavra é para a gente mesmo, para que a gente não venha cair em tentação. E eu queria que a diaconisa colocasse para mim, lá de Salmo 37, versículo 8, vai falar sobre a ira. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. E quantos de nós não se irritamos? Quantos de nós, se alguém falar que você é feio, que você não presta, que você é isso e aquilo, não quer se enraivar? E quando a ira sai para fora, sai de pé. Quem lembra de Moisés no deserto? Moisés chegou lá no monte, quando Deus falou com ele, deu os 10 mandamentos. Ele chegou e fez o quê? Quando ele viu aquele besouro de ouro, quebrou as tábuas. Por conta da ira dele, porque ele se irou, ele não entrou na terra prometida. E por conta de uma ira dessa, você pode perder o que Deus tem para você. Porque a bênção está tão perto, mas porque você se irou, falou algo que não devia, a bênção se retém um pouco. Deus fala: não está pronto para receber, eu não vou entregar agora o que eu tenho para entregar. Porque se eu entregar, vai se irritar fácil e vai querer passar por cima dos outros, querer se achar mais do que os outros. O outro pecado que a Bíblia condena, o orgulho. O orgulho, ele não mata ninguém, ele mata nós mesmos. Ele destrói eu e você. Nós mesmos, quando nós somos orgulhosos, o orgulho ele nos destrói por dentro. Muitas vezes, por causa do orgulho, entra até em depressão e ansiedade. Quantos jovens não tem aí com ansiedade? Porque às vezes é orgulhoso demais, não quer aceitar uma ajuda, não quer receber uma repreensão, acha que, não, quer me repreender. Não, é porque você é orgulhoso, meu irmão. Deixe seu orgulho e vá ouvir a palavra. Sente, aprenda. Aí eu queria que a irmã colocasse lá em Provérbios 29,
23, vai falar sobre orgulho. O orgulho, muitas vezes ele coloca pessoas como se fosse superior a outras pessoas. O orgulho, por eu ser orgulhoso, eu me acho melhor do que as pessoas. Não tem pessoas assim? Porque é orgulhoso, aí se acha melhor. Eu vou pedir ajuda daquela pessoa, nada. Eu não preciso. E está só se destruindo. E às vezes é assim, ó, o orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. E eu peguei aqui um texto e escrevi isso aqui. O orgulho se acha superior a outras pessoas, desprezando as além de pecado. O orgulho é ridículo. Todos somos igualmente amados por Deus. E cada pessoa especial, se acha superior somente por ter alguma vantagem, é ilusão. O remédio para o orgulho é a humildade. Então qual é o remédio para o orgulho? Você ser mais humilde. Aprender a ouvir, aceitar, ser obediente, ouvir conselhos. Mas tem pessoas que não querem ouvir conselho de ninguém. Porque já o nosso pastor, ele tem culto de estudo aqui. Ele fala direto. Se as pessoas não vêm, é porque já sabem demais. Já são inteligentes, não precisam ouvir o nosso pastor. E nós temos que se humilhar. Nós temos que ouvir, aprender. Quando a gente aprende, a gente ensina. Mas como eu vou ensinar se eu não sei? Se eu não estou aprendendo? Então nós temos que aprender para poder ensinar. Amém? Querida irmã, agora vamos falar sobre a inveja. Provérbio 14:30. Quem lembra o que aconteceu com José? José tinha um sonho, contou para os seus irmãos. A inveja fala assim: o coração em paz dá vida ao corpo. O coração em paz dá vida ao corpo. Mas a inveja apodrece os ossos. A inveja, ela apodrece os ossos e tem nem força para andar. As pessoas acham que a inveja apodrece o coração, mas não, apodrece os ossos. Olha que palavra forte. Como é que eu vou ficar em pé se meus ossos não têm força? Eu vou cair. É forte. E muitas pessoas caem porque têm inveja. O que aconteceu com Satanás lá no céu? Ele caiu por quê? Ele queria ser mais que Deus. Aí eu queria que a irmã colocasse lá em Êxodo. Não, Gênesis 37. Gênesis 37. A partir do versículo 5. Olha o que a inveja faz. Certa vez José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. 6. Ouçam o sonho que tive, disse eles. Estávamos amarrados aos feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. 8. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho que ele tinha dito. Olha a inveja. Se José fala: meus irmãos, eu sonhei que nós vamos prosperar, que nós vamos ser grandes, que nós vamos multiplicar, que Deus vai nos colocar numa terra grande, eles olharam para passar: eita José, que lindo! Mas porque José disse que o dele ia ficar no meio e ele ia se curvar, começaram a odiar. Quantas pessoas não saem de perto de você porque você começa a ter algo? Quantos irmãos não viram as costas para você porque o pastor te deu um carro na igreja? Quantas pessoas dentro de casa não viram as costas para você, meu irmão, porque você está indo para a igreja e você começa a prosperar? Quantas pessoas dentro de casa não têm feito isso comigo e com vocês?
porque nós queremos mudar. A gente viu o nosso erro e não queremos viver no erro. E tem pessoas que querem viver no erro e vai apontar. Vai te apontar, vai ter inveja de você. Isso é inveja. Aí depois vocês vão ver porque aquelas pessoas estão caindo, não vão ter força para se levantar. Porque os ossos estão podres. Não tem força para se levantar. 4. Luxúria. Efésios 5:3. O quarto pecado. Gente, o Espírito Santo me deu isso aqui porque tem bênção chegando para cada um de nós. Amém. Tem bênção chegando. Mas o Senhor Ele não quer derramar bênção para o irmão ou a irmã ficar de qualquer jeito. Então, quando você receber sua bênção, aprenda a dar valor às bênçãos que Deus te dá. Porque elas vêm, mas se você não cuidar, elas saem voando para o outro lado. Aí depois vai dizer, Senhor, porque eu perdi tudo? Vai querer culpar Deus. E Deus não tem culpa de nada. O culpado só não é você mesmo. Porque não aprendemos a dar valor. Amém? Luxúria. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Amém? Amém. Mas o que é luxúria? Isso serve para mulheres também, não só para homens. Mulheres, quando passam de frente a uma loja, não pode ver uma roupa, não pode ver um brinco, não pode ver um batom, que tem coisas que há precisão, mas tem coisas que não há precisão. Mas quando vê, quer ter. Isso é luxúria. É satisfazer o desejo da carne. E quando não pode ter, fica com raiva. Começa a ficar irritada. Começa a descontar nas pessoas. Quem lembra da mulher de Potifar? Ela tinha tudo que ela queria. Tudo. Mas ela tinha uma coisa que ela não poderia ter. Que era José. Mas por ela querer ter José e não podia, ela fez uma coisa terrível. Levantou cilada sobre José. Então vai ter pessoas que vai levantar calúnia contra você, porque você não fez aquilo que ela queria que você fizesse, para satisfazer a vontade dela. Cinco, a preguiça. Tem muitos irmãos que querem prosperar, Diácono Carlos, mas como quer prosperar se só bebe dormindo? Como quer prosperar se só bebe dormindo? Vê o pastor, o nosso pastor trabalha. O nosso pastor cuida de ovelhas. O nosso pastor não para. Mas tem pessoas que vê o pastor, eita, o carro do pastor. Eita, tem pessoas que vai querer o que você tem, mas não quer pagar o preço que você paga. Fala, Deus. Tem pessoas que vai querer ter o que você tem, mas não quer pagar o preço que você paga. Ah, não, eu quero ter o que o irmão tem. Meu irmão, você sabe que hora o irmão se acorda? O irmão se acorda 3 horas da manhã para orar. O irmão se acorda para cuidar do filho, de esposa, vai trabalhar, chega em casa, ajuda a mulher, faz tudo isso, a mulher trabalha de novo e você quer ter o que ele tem? Então vai fazer o que ele faz. O nosso Deus ele é forte, ele é poderoso. Mas Deus não derrama bênção de quem é preguiçoso. Deus não derrama bênção de quem é preguiçoso. O nosso pastor fala aqui direto que Deus, ele não alimenta, ele não enriquece pessoas com mente pobre. Pessoas com a mente pobre é pessoas preguiçosas. É pessoas que não querem se levantar, não querem trabalhar, não querem ralar. Mas só quer a bênção. E quando recebe a bênção, não sabe dar valor, termina perdendo. Quando eu estava no mundo, eu recebi muitas bênçãos.
Eu tinha uma moto, minha testemunha, mas eu não sabia dar valor, eu perdi minha moto. Eu vou contar um pequeno testemunho. É rápido. Quando eu abri, pastor, minha academia, logo no começo, eu tive uma recaída. Logo no começo. Eu queria destruir tudo, pastor. Acabar com tudo. Meus alunos vinham. E eu, minha mãe, rapaz, começou a chorar, todo mundo começou a chorar. E eu pedi a Deus minha academia. E eu disse, eu não quero dar mais aula, eu quero destruir, eu não quero mais. Meus alunos vinham treinar comigo. Eu estava com os olhos vermelhos. E eu querendo destruir. E eu pedindo minha academia a Deus. E eu pedindo algo grande a Deus. Se Deus me desse, eu teria o que eu tinha hoje? Não. Teria destruído. Então Deus, Ele prepara, meus irmãos, eu e você para receber as bênçãos. Amém. Entendeu? Ele prepara, porque Ele não vai entregar de qualquer jeito. Quem entrega de qualquer jeito, quem quer você de qualquer jeito é Satanás. Deus não quer os seus filhos de qualquer jeito, porque a Bíblia diz, o pai disciplina o filho que ama. Quem é pai não quer ver seus filhos aí no mundo da rua. Quer ensinar o caminho aos seus filhos. Do mesmo jeito é Deus. Deus não quer dar nada a ninguém para que não possa valorizar aquilo que Deus deu. Aí diz assim, na luxúria, na preguiça. A preguiça é ruim para os preguiçosos e para todos à sua volta. Então, olha como a preguiça, ela começa a contaminar. Ela não só é ruim para as pessoas, para nós, mas é ruim para quem está à nossa volta. Olha como começa, gente. É como se estivesse contagiando quem está próximo da gente. Então, se você é luz, as pessoas vão querer ficar perto da luz. Se você é trevas, você vai contaminar quem é trevas. Quem é luz, acende a luz. Amém. E aqui diz, se você é preguiçoso, o que tiver do lado vai ser preguiçoso também. Contamina. Aí diz assim, à sua volta, todos precisamos de descanso, mas a preguiça é evitar persistentemente todo tipo de trabalho. Isso significa que outros terão de trabalhar, mas para compensar, e no fim o preguiçoso ficará pobre. E no fim o preguiçoso ficará pobre. Eu pergunto, quem quer trabalhar hoje? Só 2 querem trabalhar, meus irmãos. Misericórdia, eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar para mim poder receber meu galardão. Só 2. Avareza, 6. Olha o 6º pecado. Avareza, Timóteo 6,10. Aí eu separei umas coisas aqui. Avareza é uma arma, mas é uma arma. É uma arma. Mas o dinheiro que as pessoas. Um minutinho. Avareza é uma arma, mas o dinheiro que as pessoas. O avarento tem. A avareza ama mais do que as pessoas. Amém, pastor. Amém. O avarento tem medo de gastar seu dinheiro. Somente acumula como é fácil cair nessa armadilha. Por essa razão, precisamos nos desafiar a si mesmo, mais generosos para não cairmos nas avarezas. Aí deixa eu falar, quem lembra do rico? Quando ele chegou para Jesus, Timóteo 6,10. Não, vai falar sobre o rico. É Mateus 19:21. Olha o que o rico fala. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vai vender os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e me siga. Quantos aqui deixariam seus bens, tudo que tem para seguir a Jesus? Para seguir a Jesus. Todo mundo se calou.
Eu mesmo deixaria, porque lá vou ter um galardão maior. Eu vou pisar numa terra de ouro, onde tudo vai ser ouro, então eu vou ser rico automaticamente. Eu já sou rico, né, pastora? Então, minha gente, o dinheiro, vamos lá. Eu vejo pessoas se trancando, famílias se trancando por amor ao dinheiro. Não se divertem, não saem com seus filhos, não saem com suas esposas, com medo de gastar o dinheiro. Deixa eu te falar, aproveita o momento e a oportunidade que Deus está te dando com pessoas maravilhosas que você tem do seu lado. Vai sair, vai se divertir, pega seu dinheiro, vai passear, porque quando você morrer, o seu dinheiro não vai servir de nada. O dono do Santander, um homem podre de rico, cadê o dinheiro dele? Serviu para nada. Gugu caiu numa escada. Cadê o dinheiro de Gugu? Não serviu para nada. Eu estou falando que todo mundo conhece o nome, conhece esses atores, essas pessoas. Então o seu dinheiro, meus irmãos, se você não puder gastar aqui, quando você morrer não vai servir para nada, a não ser para deixar intriga entre irmãos e irmãs, e muitas vezes até entre outros parentes. Então aproveita o que você tem, não guarda. Se diverte com pessoas maravilhosas que você tem do seu lado. Ah, pastor, mas precisa ter muito dinheiro para se divertir. Não, se não tem dinheiro, pega pessoas que você ama, vai na praça e brinca com eles, porque você já vai ser feliz. E você vai deixar para ele aquilo que ele possa fazer com os filhos dele. Mas sabe por que muitos pais, hoje, ou muitos filhos, quando crescem, não brincam com seus filhos? Porque os pais não brincavam com seus filhos. Isso gera de geração em geração. Então a gente não pode ter amor ao dinheiro. O dinheiro é bom. O dinheiro é maravilhoso. Quando a gente precisa, é bênção. Quando a gente precisa comprar um carro, comprar uma casa, comprar muitas vezes até remédio, alimento, é bom. Mas o dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo. Eu prefiro ter pessoas do meu lado que eu amo, que eu tenho hoje, do que eu tenho dinheiro. Porque se eu tenho pessoas do meu lado, eu sou feliz. Eu sou rico automaticamente. Se eu tenho Deus, eu sou rico. Tem pessoas que preferem ter dinheiro do que ter Deus. Aqui um aqui. Preferiu o dinheiro do que estar do lado de Jesus. E tem pessoas assim, viu aqui? Tem pessoas assim. Por conta do dinheiro. O dinheiro não é ruim. O que é ruim é o amor ao dinheiro. Amém? 7. Gula. Gula. Pessoas que é gula. Ah, isso é pecado? Eu vou mostrar na Bíblia que isso é pecado. Isso é pecado. E Deus, Ele condena isso. Ele condena, está na Bíblia. Olha lá, Provérbios 23, 20, 21. Não ande com os que se charcam de vinhos, nem com os que se turbam de carne. Se porturram, de carne. Amém. 21. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a insolência os vestirá de tropas, de trapos. Estou um pouquinho nervoso. Ouça o seu pai, que o gerou. Não despreze sua mãe, quando ela envelhecer. Amém? Então ouça quem? O primeiro. O seu pai. Quem está falando aqui? Isso é forte, meus irmãos. Eu vejo pessoas hoje saem, mas sabe por que o dinheiro não dá? Porque você não pode ver nada que você quer comer. Às vezes bota 50 reais no bolso, 50 reais dá para mim se divertir tranquilo. Dá. Você, sua mulher, dá para você comer uma pizza em família com Coca-Cola, ótimo. Mas quando sai que vê algo, não pode ver aquilo que quer. Deus não mandou você comer aquilo.
Mas por você vê com seus olhos que você comeu o que não pode. É por isso que o dinheiro não dá. Isso se transforma em gula. Isso é pecado. Aí diz assim, ó. Aqui, da gula. A gula é talvez um dos pecados mais ignorados atualmente, que ninguém quer responder. Ninguém quer seguir. É ignorado. Ignorado atualmente. Gula significa viver para comer. Cair frequentemente em excesso. Olha, deixa eu te falar. Quando você está acima do peso, você não tem nenhuma força para fazer o que demora você fazer. Deixa eu te falar. Quando você está acima do peso, quando você não se exercita, só come o que você quer, você não tem nem força para fazer o que o Espírito Santo, que Deus manda você fazer. Você fica travado. Aí muitas vezes culpa Deus. Quem está comendo? É Deus ou é você? Eu. Aí diz assim, frequentemente, em excesso. Os resultados para a saúde são óbvios. Mas a águia também afeta nossas finanças e nossas capacidades para fazer um bom trabalho. Um pouco de moderação a comer é sempre sensato. Então nós temos que aprender a ter moderação com tudo que nós faz. Eu trabalho com muitos alunos na academia e as minhas alunas falam: professor, mas eu não já treino, por que eu não posso comer? Eu disse: você pode comer de tudo um pouco, mas tem coisa que você não pode comer, você quer ultrapassar. Pode comer de tudo, um pouquinho, mas querem comer demais, ultrapassa seu peso, sua respiração vai ficar ofegante, você não vai ter capacidade para respirar direito, quanto mais para caminhar, quanto mais para correr. Aí depois vai se queixar diante de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Aí ela pegou e disse: então eu vou sair da academia. Ela disse, pastor, eu falo até hoje: então eu vou sair da academia. Ela disse: se você sair, você piora. Se você sair, você piora. Por quê? Você está comendo, mas está se exercitando. Mas se você come e não se exercita, é pior. Se você come 3, 4 pão, começa a comer um pão. Não, mas eu não gosto de comer um pão só, quero comer 2, 3. Aí não é mais fome, é gula. Isso é gula. Isso é pecado, meu irmão. Isso é pecado. Olha o que Deus está falando, olha o que o Espírito Santo está falando para mim. Um dos pecados aqui, que é ruim, é ansiedade. Tem pessoas aqui que é muito ansioso. Tem pessoas aqui que é muito ansioso. E o Espírito Santo está falando: ansiedade não vem de Deus. Jesus falou: não as haja ansioso de máximo coisas alguma. A ansiedade é pecado. Então, se a gente não cuidar da ansiedade, a gente vai terminar tendo consequência mais na frente. Então, vamos tomar cuidado com a ansiedade. Eu não sei com quem Deus está falando, mas o Espírito Santo mandou falar sobre ansiedade. Eu não sei quem é ansioso demais. Verdade. Aí quando quebra a cara, mas quebrou a cara por quê? Porque foi ansioso. Quis botar, tem ditado que diz, botar a carroça na frente dos bois. Por causa da ansiedade demais. Então não andar ansioso com coisa alguma, descansa no Senhor, mas eu vou falar. Amém. Porque o Senhor, Ele contempla o desejo do seu coração, mas no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Porque a Bíblia vai dizer que 1000 anos é como se fosse um dia para Deus, e um dia é como se fosse 1000 anos. Então espera no Senhor. Queria que os irmãos abrissem lá no livro de Salmo. Glória a Deus. Salmo 37.
Fala a Deus. Isso aqui não está no esboço, viu, gente? Olha. Eu estou aprendendo a fazer esboço, pastor. Eita glória. É de Deus. Amém? Olha, meus irmãos, diz assim no Salmo 37. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Então tem muitos aí prosperando. Deixa eles prosperar, meu irmão. Não tenha inveja de quem prospera. Deixa eles prosperar. Viva a sua vida do jeito que você está, diante de Deus, de retidão com a palavra, íntegro, um homem reto, como Jó. E no tempo certo Deus vai te exaltar. Deus vai te colocar onde você tem que ficar. Mas sabe por que Deus não colocou ainda? Porque não estão prontos. Porque não estão prontos. Tinha um irmão que eu conhecia, ele está vivo. Tinha um irmão que eu conhecia, que ele tinha uma bicicleta, pastor. Eu digo que eu conhecia porque eu não tenho mais intimidade com ele, eu não ouvi ele mais. Ele tem uma bicicleta e hoje ele tem um carrão. Eu vi por fora. Esse irmão passa nem fala. Esse irmão passa por mim nem fala. E umas vezes eu me questionei com Deus e disse, Senhor, o que mal eu fiz a ele? Porque ele passa e ele não fala. Ah, você falou, porque o dinheiro falou muito mais do que ele pensa. O dinheiro falou mais alto na vida dele. Ele mudou. E tem pessoas que, se pegar em dinheiro, mudam. E eu te falar, meu irmão, caráter não se compra. Caráter se conquista e se ganha. Caráter não se compra. Porque se caráter se comprasse, tem muita gente aí de caráter hoje. E diz assim no versículo 13: confia no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite no Senhor e Ele atenderá o desejo do seu coração. Mas como nós queremos confiar em Deus? Se hoje tem algo que eu quero entregar a Deus, entreguei e amanhã eu tomo para si. Como é que eu confiei em Deus? Tem pessoas que hoje chega, dobra seu joelho, entrega diante de Deus, mas quando é amanhã, pega aquela mesma luta para si. Aí diz, eu confiei em Deus. Confiou, se tomou de volta. O que é confiar em Deus? Confiar é você entregar. Jogar para Ele, dizer, então, Senhor, isso aqui não é meu, isso é do Senhor. E a Bíblia vai dizer, ó, deleite no Senhor e Ele atenderá o desejo do seu coração. Dele deve ser entregado, irmão. Dormir com o Senhor, abraçar o Senhor. Aprender a confiar. Enquanto você dorme, Deus trabalha a seu favor. Nosso pastor fala direto aqui. Enquanto você dorme, Deus trabalha a nosso favor. E a Bíblia diz que os anjos estão para me servir. Amém. Mas para aqueles que andam conforme a palavra de Deus. Aqueles que andam na retidão. Aqueles que são obedientes. Aqueles que não murmuram. Que não levantam calúnia. E diz assim: entregue seu caminho, confie nele, e ele agirá. E ele deixará claro como alvorada que você é justo, que como o sol do meio-dia, que você é inocente. Então, se alguém levantou alguma calúnia contra você, levantou alguma falsidade contra você, entregue ao Senhor, que no outro dia o Senhor é que vai julgar a tua causa e vai mostrar, e vai deixar claro como alvorada, que você é justo e inocente. Amém. Mas para aqueles que confiam, entrega. Não vai no outro dia e não vai naquela pessoa e não vai discutir. Vocês viram sobre a ira. Discussão atrai ira. E quando você se ira, você vai fazer coisa que não deve. E quando você vier pensar, já pecou. A carne falou mais forte. Aí diz assim: descansa no Senhor, 7, descansa no Senhor e guarda por Ele.
Com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aquele que maquina o mal. Evite a ira e a rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Como vocês ouviram falar da ira, nós temos que evitar, porque se a gente não evitar, isso só vai levar ao mal. Eu vejo hoje, eu mesmo, antigamente eu me irritava com qualquer besteira. Se pisasse no meu carro, eu já ia. Hoje não. Por isso que hoje eu sou mais tranquilo, sou mais calmo, porque quem faz isso é Deus. Amém. Então nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida. Deus mudar a nossa opinião. Olha, Deus muda a opinião. Deus transforma pessoas. Deus transforma da água para o vinho. Mas para aqueles que dão lugar a Deus. Porque Deus deixou um livre-arbítrio. Adão estava lá no jardim. Deus colocou uma fruta, uma árvore lá e disse: Adão, não coma disso. Ele fala: não coma disso. Aí você vai e come. Mas Deus te dá uma oportunidade. Que ele deu a Adão: Adão, onde tu está, Adão? E Deus está dizendo: minha filha, onde você está, minha filha? Cadê você, meu filho? Deus está chamando. Deus está chamando. Muitas vezes o pastor está aqui, está levantando um clamor, está perguntando quem quer aceitar. Não é o pastor, é Deus que está falando através da vida do pastor, o Espírito Santo. E ele está dizendo: cadê tu? Cadê tu? E Adão escondido. Muitas vezes é eu e você escondido. A gente se esconde. E Deus não quer que ninguém se esconda. Deus quer te mostrar do jeito que você deve ser mostrado. E Deus queria mostrar. Deu uma chance a Adão, mas Adão se escondeu. E muitas vezes quando a gente se esconde, quando a gente vai se mostrar, quer mostrar apontando. Ah, mas não foi eu, foi ciclano, foi isso, foi aquilo. Porque com Adão não foi diferente. Mas foi a mulher que tu me deste. Culpou logo ela, a coitada. Mas ela não tem culpa de nada porque ela era cabeça. Eita. E muitas vezes os homens dentro de casa querem culpar as mulheres. E a mulher não tem culpa de nada. O culpado somos nós mesmos. Muitas vezes nós queremos culpar pessoas que estão do nosso lado para a gente não receber a culpa. Deixa eu te falar, quando você recebe a culpa, você recebe o perdão de Deus. Quando você recebe a culpa, você recebe o perdão de Deus. E quando você recebe o perdão, você recebe um galardão do céu. Então, meu irmão, não sai daqui sem pedir perdão a Deus. Não saia daqui sem pedir perdão a Deus. Todo dia nós pecamos, nós cometemos erros, nós não somos pecadores. Nosso pastor ensina direto. Nós cometemos erro. Se cometeu erro hoje é o dia para você chegar aqui e dizer: Senhor, me perdoe, me dê força, me ajude. Eu sozinho não consigo. Eu posso até caminhar, mas eu não consigo. Eu tropeço, eu caio. Mas quando eu caminho com o Senhor, eu atravesso o outro lado. Assim como o Senhor colocou o pessoal do deserto para atravessar o Rio Jordão. Eu quero atravessar o outro lado com o Senhor, porque eu sozinho não consigo. Amém. Então se aproxima de Deus, chama a atenção de Deus para você. Não saia daqui sem pedir perdão. Porque quando você pede perdão, você atrai a atenção de Deus. E quando você atrai a atenção de Deus, você recebe galardão do céu. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos, cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Parecia uma pastora pregando um silêncio na igreja, gente do céu. É discípulo mesmo, viu? Só vê a matéria batendo e as pessoas se encolhendo, e tal, não. Amém? Amém? Se aprendeu, querido?